Olá meninos, olá meninas, senhoras, senhores, beleza? Tudo bem? Vamos então a mais uma aula de física. A gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos relativos a propriedades térmicas da matéria. A aula de hoje, sistema termicamente isolado, aula 13 da apostila de vocês. Na aula de hoje a gente vai tentar entender o que acontece quando a gente basicamente mistura duas substâncias aí, coloca duas substâncias com temperaturas diferentes em contato térmico. E é isso que a gente vai tentar explorar melhor, beleza? Objetivos então da aula de hoje, a gente falar sobre o que é o tal do sistema termicamente isolado, tentar detalhar melhor, né? Equacionar, claro, o fenômeno de um sistema termicamente isolado e ver como que um calorímetro influencia ou não nessa troca de calor, nessa troca de energia térmica, transferência de energia térmica. Beleza? Antes da gente começar a desenvolver os temas da aula de hoje, vamos só lembrar então que nós já trabalhamos nas aulas passadas. Nas aulas passadas, a gente falou sobre calor sensível, que é a energia necessária para provocar uma alteração de temperatura em uma substância, e calor latente, que é a energia necessária para provocar uma mudança de fase em uma determinada substância. Tem a equação de potência, que é uma equação de apoio aí, que a gente utiliza muito nessa temática, porque potência é energia no tempo, mas essa energia pode ser energia térmica. Por isso que a gente pode escrever essa potência como está ilustrado aí na tela. Então, potência vai ser utilizado, por exemplo, para determinar aí com que taxa um forno fornece, transfere energia térmica ao longo do tempo para uma substância, por exemplo. Então, isso a gente já viu, já trabalhamos um pouquinho. E vamos continuar aí com esses conceitos em mente para poder falar do sistema térmico e do sistema termicamente isolado. Primeiro vamos pensar aí no termo, né? O que é um sistema termicamente isolado. A gente tem essa figura para ilustrar, então eu tenho ali um recipiente destacado em azul, dois corpos dentro desse recipiente, determinados por A, B e C, e um termômetro. E aí que vai medir a temperatura aí, dessa mistura. Quando a gente fala de sistema termicamente isolado, no fundo, o que a gente quer é saber a temperatura final da mistura que ficou ali dentro do recipiente. Então, podem ser dois fluidos misturados, como água fria e água quente, como podem ser também duas substâncias diferentes, tipo um pedaço de ferro e um pedaço de cobre, ou um fluido como água e um pedaço de metal. A gente mistura dentro do recipiente e vê a temperatura final dessa mistura. Quando a gente fala então de sistema termicamente isolado, vamos só melhorar aí e se acostumar com esses termos. Quando a gente fala de sistema, o que é um sistema? Um conjunto de corpos. Então, eu estou tratando aí dos corpos envolvidos aqui no fenômeno. E quando eu falo dos corpos envolvidos no fenômeno, também o recipiente aí em que os fenômenos estão, em que os corpos estão inseridos, nesse caso A, B e C, e aí nosso recipiente destacado em azul. Deixa eu ficar desse lado aqui. Termicamente, então, sistema termicamente isolado, sistema conjunto de corpos. Termicamente, quer dizer que a gente vai estudar esse sistema do ponto de vista térmico. Então, a gente vai ver o que acontece em relação às trocas de energia, transferência de energia térmica. E quando a gente fala isolado, quer dizer que esse sistema está isolado do resto do universo. Ou seja, ele não vai sofrer influência ou influenciar o que está ao redor dele. É isso que a gente determina como sistema termicamente isolado. Beleza? Tem que apresentar aqui logo de cara um calorímetro, porque eu disse que colocaríamos aí algumas substâncias, alguns corpos dentro de um recipiente. Esse recipiente é o calorímetro. A gente pode pensar no calorímetro como um tipo de garrafa térmica. A gente vai colocar substâncias dentro desse calorímetro e não quer que o meio externo influencie, ou seja, a gente não quer que energia seja transferida
para o lado de fora do calorímetro e não quer que energia do lado de fora seja transferida para dentro do calorímetro. Aqui a gente tem uma foto do lado esquerdo e uma figura mais didática do calorímetro, né? Então, um recipiente vedado que tenta evitar ou minimizar as trocas de energia térmica com o ambiente externo, um termômetro, né, para medir a temperatura, já que o objetivo em geral é medir a temperatura final da mistura, e os corpos ali dentro do recipiente. Aqui a gente tem um líquido, água, por exemplo, e 3 corpos aí imersos na água, e vamos misturar tudo e vamos ver qual a temperatura final. Então, essa é a ideia. O calorímetro nada mais é do que um recipiente que a gente vai inserir ou deixar os nossos corpos ali para que o equilíbrio térmico seja estabelecido. Claro que, idealmente, o calorímetro não permitiria uma troca de energia térmica com o ambiente externo. Isso seria um calorímetro ideal. Na prática, a gente não tem isso, mas de maneira didática isso pode ser entendido em diversos problemas. Porque se o calorímetro for ideal, né, somente a energia que está ali no sistema, ou seja, dentro do calorímetro, vai ser levado em conta, não vai ter uma influência, como eu disse, do meio externo, não vai perder energia, então a energia térmica não vai fluir para fora do calorímetro e nem energia do lado de fora vai conseguir aí influenciar de alguma maneira a substância ou o que tiver dentro ali inserido, né, no calorímetro. Beleza, então a gente já sabe o que a gente quer, basicamente, como eu falei, no fundo, o objetivo é medir a temperatura de uma mistura, seja de fluidos, de corpos, de um fluido com uma substância qualquer, e esses corpos, esse fluido, isso vai estar em um calorímetro. Vamos equacionar isso e trabalhar isso em um exemplo de exercício. Não tem equações novas para trabalhar, mas o que a gente tem que entender, principalmente quando a gente fala de troca de calor, é que o fenômeno está baseado no princípio da conservação de energia. Então, eu tenho, por exemplo, um corpo A com uma temperatura mais alta e um corpo B com uma temperatura menor. Se eu coloco esses dois em contato térmico, vai ter uma troca de energia. O corpo A, que está com a temperatura maior, vai ver sua temperatura diminuindo, e o corpo B, com a temperatura menor, a sua temperatura vai aumentar, até que atinja o equilíbrio térmico. Para que esse corpo A perca energia, essa energia vai para algum lugar. Como eu disse que num sistema termicamente isolado o meio externo não influencia, na verdade ele vai trocar energia com o bloco B, com a substância B. Então o que o corpo A perde de energia, ele fornece para o corpo B. Então a temperatura dele vai diminuindo à medida que a temperatura do corpo B vai aumentando. Ou seja, tudo que o corpo B recebe não vem de qualquer outro lugar, vem do corpo A. Isso pensando num exemplo claro de 2 corpos A e B, mas isso também pode ser extrapolado para 3, 4, 5 corpos. A ideia principal é você perceber que dentro desse sistema a energia não muda. O que vai acontecer é que a energia vai fluir de um corpo para outro. A energia total do sistema, aí, obedecendo o princípio da conservação de energia, permanece constante. Para quantificar, então, o que acontece dentro do corpo, a gente pode escrever isso daqui, né? Que o calor cedido, a somatória do calor cedido, ou seja, todos os corpos que cederem calor, toda a energia que for cedida é igual a toda a energia que foi recebida por um outro corpo. Então, se eu tenho corpo A e corpo B, toda a energia cedida pelo corpo A vai ser igual a toda a energia recebida pelo corpo B. A somatória da energia cedida é igual à somatória da energia recebida. Claro que eu posso reescrever essa equação de uma outra maneira, já que calor recebido calor cedido, né, seria uma energia negativa. Então a gente pode fazer uma álgebra aqui, inverter os sinais e escrever então que a soma do calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. No fundo, isso quer dizer que a energia do sistema não se altera, a energia do sistema não muda, a energia total, né? E aí eu vou extrapolar isso para todos os corpos que compõem ali meu sistema. Nesse exemplo, eu tenho o corpo A, B e C,
Então, eu vou ter que mensurar a energia térmica do corpo A, cedida ou recebida, tanto faz, do corpo B, do corpo C e do calorímetro. Porque o calorímetro aí também pode influenciar no meu sistema. Ele também pode fazer parte da troca de energia, ou seja, ele pode ter ali uma colaboração na variação da temperatura final do meu sistema. Claro, se eu quiser mensurar de maneira direta a energia de um calorímetro, a energia térmica ali do calorímetro, eu posso colocar em função da capacidade térmica, né? Então, a energia térmica do calorímetro fica explicitado como a capacidade térmica multiplicado pela variação de temperatura. Ainda temos a observação que, se o calorímetro for ideal, o que é muito comum nos problemas e exercícios, para facilitar aí didaticamente a resolução deles, se o calorímetro for ideal, a contribuição dele é nenhuma. Então, a quantidade de energia trocada pelo calorímetro vai ser zero. Mas isso daí vai ficar bem claro, vamos dizer assim, ao longo dos exercícios, quando a gente desenvolver aí nossos exercícios. Beleza? Então, se vocês observaram, não tem uma equação nova para a gente trabalhar. A gente tem uma adaptação dos fenômenos que a gente viu. Uma adaptação, vamos dizer assim, da equação de calor sensível ou calor latente dentro de um sistema isolado. Vou fazer um exemplo aí para ver se fica um pouquinho mais fácil o entendimento. Então, como eu disse, muitas vezes o objetivo final aí da análise de um sistema termicamente isolado é você perceber qual a temperatura final da mistura. Então, você coloca duas substâncias em um recipiente, no calorímetro, e vê qual que é a temperatura final dessa mistura. Então, vamos fazer juntos esse exemplo aqui. Então, eu tenho um calorímetro ideal. O que isso implica? Implica que ele não vai contribuir na variação da temperatura ou na variação da energia térmica, né? Ele é um termo a menos para a gente fazer a conta. Então, dentro desse calorímetro, eu coloquei água e ferro. 100 gramas de água, 250 gramas de ferro, cada um em uma temperatura diferente, e a gente quer saber qual a temperatura de equilíbrio do sistema, ou seja, a gente vai deixar essa mistura aí em repouso por algum tempo. Após um tempo, o equilíbrio térmico vai se estabelecer. A gente quer saber qual a temperatura desse equilíbrio, qual a temperatura final do sistema. Então, é isso que eu quero, a temperatura do equilíbrio térmico. Também, vamos lá. A equação que eu mostrei é a somatória da energia recebida igual a somatória da energia cedida. Mas a gente pode adaptar isso de uma outra maneira, né? Como eu disse, calor cedido mais calor recebido igual a zero, mas daí ainda fica genérico. Para a gente formalizar melhor isso, explicitar isso melhor, num exemplo prático desse, o que a gente vai ter que analisar? A gente tem que analisar o que aconteceu com cada substância. Então, nesse caso aqui, tanto a água como o ferro vão sofrer uma variação de temperatura. Se eles vão sofrer uma variação de temperatura, a equação que eu vou usar é a equação de calor sensível. Se, por um acaso, um deles ou os dois sofressem uma mudança de fase, eu tinha que usar a equação de calor latente. Nesse caso, variação de temperatura, não tem mudança de fase, então a gente vai substituir aqui calor cedido e calor recebido pela equação de calor sensível, né? Então aqui, ó, eu tenho o que vai ser o calor cedido, independente se for da água ou do ferro. É a mudança de temperatura, calor sensível. Então tem as duas substâncias envolvidas aqui, ó. A energia de uma das substâncias, como é calor sensível, né, quantidade de calor sensível, a gente vai usar essa equação. E aqui a energia térmica cedida ou recebida, vai aparecer naturalmente isso em função da variação de temperatura, a outra substância. Então eu tenho duas substâncias aqui. Se eu tivesse mais uma substância, eu ia colocar aqui mais um termo na equação. Se eu tivesse mais 3, 4, eu só ia somando aqui as substâncias aí, os termos para cada substância envolvida. Então, por exemplo, se o calorímetro fosse levado em consideração, eu tinha que ter mais um termo para o calorímetro aqui. Então, montei minha equação, eu tenho a energia térmica calor sensível para uma das substâncias, calor sensível para outra das substâncias, para outra substância, né? Agora é só substituir e fazer a conta. Lembrando que
Aqui eu tenho variação de temperatura. Variação de temperatura é sempre final menos inicial. Nesse exemplo aqui, quando ele fala que é a temperatura de equilíbrio, é a temperatura final. Então é esse termo aqui que eu vou descobrir. É esse termo que a gente está em busca nesse exercício. E agora é substituir as variáveis envolvidas aqui. Então eu tenho a massa da água, o calor sensível da água. Temperatura final da mistura, que é o que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial da água. Aqui a massa do ferro, o calor sensível do ferro, a temperatura inicial do ferro e a temperatura final de novo. Aqui essas duas variáveis, né, na verdade é uma variável só que aparece duas vezes, é o que eu quero descobrir. Lembrem-se, o que eu quero é a temperatura final da mistura. Por isso que essa variável aqui, TF, é a mesma para as duas substâncias. Eu vou misturar tudo, então no final das contas, a temperatura final de uma ou da outra é a mesma. Então só tem uma temperatura final. E aí, de novo, tudo isso é igual a zero, significa que a energia total do sistema é constante, princípio da conservação de energia. E aí a gente faz a conta, né? 100 vezes 1, 100. 250 vezes 0,12, 30. Repito aqui a segunda passagem. Aqui eu vou aplicar uma distributiva. 100 TF, 100 vezes 20, 30 TF, 30 vezes 280. Vou juntar TF com QTF aqui, né? 100 TF mais 30, 130 TF, igual 10.400. Então, a minha temperatura final, a temperatura da mistura, resulta dessa conta aqui, 10.400 dividido por 130. O resultado final, 80 graus Celsius. Então, a temperatura final da minha mistura, 80 graus Celsius. Então, vamos observar, a água estava com 20 graus Celsius, teve sua temperatura aumentada para 80, o ferro estava com 280 graus Celsius, teve sua temperatura diminuída aí até 80 graus. Claro que essa variação da energia térmica, a variação da temperatura, vai ser proporcional aí à massa de cada substância e ao calor específico de cada uma delas. Beleza? Tranquilo? Espero que esse exemplo tenha ajudado. Espero que a mensagem tenha sido recebida. E aí, a gente vai fazer então algumas tarefas em sala, vou fazer junto com vocês e veremos aí se melhora o entendimento. Valeu? Até a próxima, então, meninos e meninas.